Foram 4 dias de muito trabalho para essa turma. Nesses dias a gente fez diversos tipos de pesquisa, seja de pesquisa diretamente com a população, através de pesquisação para mapear os problemas, seja coleta de água para fazer análise da qualidade da água e seja análise visual. E esse visual não agradou nem um pouco quem participou da expedição. Em algum momento a cidade escondeu esse rio, ou se escondeu dele. E depois de décadas de esquecimento, aí você vê o resultado, né? A margem descuidada, erodida, muita poluição, muita sujeira. O Samuel é do tempo em que dava para pescar no rio Boici. A água era mais clarinha, dava até para ver o fundo do rio, hoje você não vê mais nada. Da nascente no bairro Portal da Foz até onde o Boici deságua no Rio Paraná são aproximadamente 11 quilômetros, muitos problemas, algumas áreas preservadas, mas há um problema que é registrado em praticamente todos os pontos, essa grande quantidade de lixo. Universitários de vários cursos estão reunindo todas essas informações. Muitas famílias ribeirinhas, né? E invasões, o que mais me surpreendeu. Na pesquisa em relação à visita à margem do rio Boici, observou-se que as condições de moradia são de 48,5% pessoas que vivem em casas com as moradias construídas com alvenaria. 38,4% são construídas com material de madeira. E 15,2% as pessoas vivem em condições com materiais de lonas, plásticos e outros. A imagem impressiona. São milhares de larvas, muitas do mosquito Aedes aegypti. O criadouro fica nesta poça de água acumulada bem ao lado do rio Boici, na região do centro de Foz do Iguaçu. O local foi descoberto por estudantes de enfermagem durante um trabalho de estudo do rio. A equipe saiu preparada para encontrar diversas situações, mas essa de fato foi impactante, né? Um criadouro desse tamanho, né? Numa proximidade das residências, né? Vários apartamentos, casas, comércio. Isso é extremamente preocupante e necessita de uma intervenção imediata, né? Além desse criadouro do Aedes aegypti estar em plena região central de Foz do Iguaçu, outro ponto que chama atenção é que ele fica bem ao lado de um condomínio. Os estudantes chegaram a conversar com os moradores, mas muitos disseram que nem imaginavam que o perigo da proliferação de tantas doenças mora bem ao lado. O curso de enfermagem, ele buscou desenvolver um diagnóstico situacional das famílias, com o objetivo de identificar as principais demandas de saúde. Foi coletado, então, uma amostra, né, da população em torno da margem do rio, onde os moradores nos apontaram que 80% dos domicílios havia presença de animais peçonhentos, sendo aranha, cobras e escorpião. Outro dado preocupante foi as doenças crônicas, que observou-se que 47% dessa população possuía algum tipo de doença crônica, como diabetes e hipertensão arterial. Esse dado ele pode direcionar para ações futuras com relação à atenção da saúde dessa população. A gente percebeu que tem muito problema de espécie invasora, que não é da região, então isso tem alastrado em todos os pontos que a gente viu e a vegetação está muito precária na beira do rio. Então, nós analisamos a vegetação do rio Boici e ao longo dos vários trechos estudados nós observamos principalmente várias gaps que a gente chama clareira, ausência de vegetação. Então, uma luminosidade alta, né, pela ausência da vegetação, e os trechos melhores, que no caso foi a Jules Rimet, apresentou uma vegetação ainda robusta, com várias espécies, e também um potencial de recuperação bom. O pior trecho foi a região do Mufato. Mas, de modo geral, o que chamou muita atenção é a grande quantidade de espécies invasoras, espécies exóticas, que têm grande chance de prejudicar o rio, porque elas morrem fácil e aí acabam caindo na calha do rio e comprometendo o fluxo de água. É um projeto que busca saber quais são as necessidades da comunidade e como poderemos atendê-los da melhor forma. Com relação às necessidades e desejos das famílias que hoje moram na área de mata ciliar, eles aceitam, em 91%, serem realocados, porém com uma exigência:
que passem a morar em locais próximos de onde estão hoje, em função dos laços familiares, da escola dos filhos e do trabalho. Com relação à demanda da comunidade de Foz do Iguaçu quanto à infraestrutura do Parque Linear Boici, a comunidade deseja que o parque seja moderno, ao modelo dos que já existem no país e que tenha acessibilidade a todas as pessoas. Quantas vezes você viu notícias de alagamentos, famílias que tiveram a casa invadida pela chuva, sem contar nas vezes que mostramos a poluição, o lixo acumulado no rio? Um sofá, um varal cheio de roupas, uma cama, uma vida no subterrâneo. No terceiro dia de expedição pelo Rio Boici, acadêmicos, professores e representantes de várias secretarias da prefeitura descobriram que por onde o rio passa, no centro da cidade, pessoas que não têm para onde ir improvisaram moradias. Problemas sociais que também se revelam às margens deste que é um dos rios mais importantes de Foz. E a preocupação ambiental também é grande. Nesta área, as matas ciliares do entorno foram destruídas, deram lugar ao concreto. E essa é uma das principais causas das enchentes e dos alagamentos na região quando o volume de chuva é grande. Como não tem a mata para reter a força da água e também diminuir a velocidade da água que vem das laterais do rio, você tem um aumento do volume na calha principal do rio, que aí ele não consegue dar conta. E com isso vai transbordar para as casas, para as avenidas, para a área comercial. Então prejuízo e pior, que é regular. Todo ano a gente vai esperar que tenha esse prejuízo. Durante o percurso do rio, a gente observou que tem diversas pontes com alguns problemas. Por exemplo, falta calçada para passagem de pedestres e tem também o problema do estrangulamento da seção do rio, o que acaba por agravar o problema das enchentes, uma vez que durante a chuva, essas seções estranguladas acabam se tornando uma barreira que retém todo o lixo que desce da bacia. Outro ponto observado foi a questão do assoreamento da erosão. Dos 17 pontos observados, em apenas 6 não havia processo erosivo e processo de assoreamento instalado. Que o Rio Boici, esse que corta a cidade de Foz e que já foi muito admirado e aproveitado pelos moradores, hoje está vivendo uma fase nada boa. Vários peixes foram encontrados mortos por lá. E quem mora ali perto também reclama do cheiro ruim e da cor da água. O rio está assim há pelo menos uma semana. Na região da Alameda Pontal, os moradores encontraram vários peixes mortos. O tom da água também mudou, ficou escuro e tem um cheiro ruim. Estava bem cristalina a água. A água começou a vir assim e está morrendo, a maioria dos peixes. Só que é estranho que não está morrendo todas as espécies de peixe. Eles encontraram muitos problemas: lixo, despejo de esgoto, construções irregulares, mas nada como desta vez. Totalmente diferente. Da nascente até a foz a gente não viu nenhum peixe morto como a gente está vendo aqui. Em nenhum momento a gente viu também o rio tão sujo. Do jeito que está, fica evidente que houve algum despejo de algum material tóxico, ou esgoto, ou agrotóxico, alguma coisa que está prejudicando, está tirando o oxigênio da água e os peixes estão morrendo. Com relação ao mobiliário urbano, dos 17 pontos visitados, em 6 deles não foi encontrado nenhum tipo de equipamento. Identificou-se a demanda ao longo de toda a extensão do rio e do futuro parque de todos os tipos de mobiliário, tanto lixeiras como bancos, luminárias, pontos de ônibus, telefones públicos e todo tipo de placa de sinalização. Foi avaliada a condição ambiental do Rio Boici pelos acadêmicos de engenharia ambiental com o suporte da Itaipu Binacional. Existiu um formulário utilizado para avaliação dessa condição com inúmeros critérios de avaliação: água, vegetação do entorno, canal de drenagem. Toda a instrução de aplicação desse formulário foi feito com parceria da Itaipu. Esses resultados indicam que o Rio Boici tem uma condição ambiental regular. Esperávamos, e pelo que vimos no rio, que essa condição fosse ruim, mas ela sim se apresentou pela metodologia e relatório que foi aplicado. Para a qualidade de água, o que observamos é que, devido à abrangência que se tem pela legislação, a resolução do CONAMA 357, a maioria dos parâmetros também encontram-se em acordo com a legislação ambiental. Mas o rio possui sim
uma carga orgânica proveniente de lançamentos e outras atividades que ocorrem no seu segmento e que prejudicam a qualidade ambiental das águas. Isso é provado na diferença que ocorre entre os valores obtidos das análises de um ponto para o outro. O que percebemos após as análises do rio Boici é que esse rio possui um alto potencial de depuração. Então, muitas vezes os lançamentos que ocorrem na sua parte mediana, eles já estão completamente depurados antes de atingir a foz do rio. Isso é um parâmetro bom. Isso indica que esse rio pode ser totalmente recuperado e pode servir a toda a cidade, comunidade do seu entorno, com a junção nas proposições que fazemos do Parque Linear. E também é importante ressaltar que devem existir novos projetos e proposições e estudos, principalmente para a continuidade das análises que ocorrem nessa água e confirmação dos valores que já temos hoje e dos que precisam ser também analisados, e projetos principalmente para a recuperação das áreas de preservação permanente. O diagnóstico que estamos entregando hoje para a Prefeitura, nós pretendemos transformá-lo numa publicação para que ele sirva de subsídio para o projeto executivo do Parque Linear e também possa ser utilizado para qualquer projeto que venha a ser desenvolvido na região do Boici. A síntese da nossa conclusão com esse diagnóstico é que a condição do Boici não é tão ruim quanto nós imaginávamos. Boa parte das famílias que habitavam a mata ciliar já foram realocadas. Nossa pesquisa mostrou que a maioria das famílias que moram na mata ciliar atualmente estão dispostas a mudar de local desde que fiquem próximas ao parque, até porque eles fazem parte desse contexto onde nós estamos desenvolvendo o projeto. A qualidade da água, que ainda requer cuidados, falta muito pouco para que o rio torne-se um rio balneável. Todas essas condições nos mostram que o Parque Linear do Boici é perfeitamente factível num curto espaço de tempo. Agora, para que isso aconteça, o que é mais interessante é que nunca tivemos em Foz do Iguaçu, no nosso entendimento, um nível de governança tão eficaz, com a participação do poder público, da academia, da sociedade civil organizada, pensando em conjunto para tornar esse projeto uma realidade. Então hoje, nós estamos passando o bastão para a Prefeitura continuar o serviço.